Uhum. Magno, no, no YouTube está aparecendo só o seu nome. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os que estejam ligados aqui no canal FIC UFG. Vamos dar início ao segundo momento de tributo em homenagem ao professor Ciro Marcondes Filho. Esta é uma realização do programa de extensão Enredos Digitais, que congrega na Universidade Federal de Goiás 4 programas de pós-graduação e pesquisa, que são o programa de comunicação, o programa de performances culturais, o programa de arte e cultura visual e o programa de direitos humanos. A ideia, desde a semana passada, foi registrarmos para a história da Universidade Federal de Goiás um tributo em homenagem ao professor da Universidade de São Paulo, professor Ciro Marcondes Filho, que faleceu em 8 de novembro passado, e deixou a nossa área, deixou a área de comunicação com um vazio irreparável. Ele, cuja trajetória foi uma trajetória extraordinária como pesquisador, como autor, como teórico, como professor. Na segunda-feira da semana passada, nós tivemos 2 orientandos, um orientando e um ex-orientando dele, dando testemunhos do professor, que era Ciro Marcondes, e do orientador que ele foi. E hoje nós estamos aqui com 2 convidados muito especiais, que são o professor Luiz Mauro Samartino, da Faculdade Casper Líbero, e o professor José Luiz Braga, que é um dos principais autores da área de comunicação no Brasil hoje, um grande interlocutor. E esses 2 professores que tinham uma proximidade, uma interlocução bastante grande com o professor Ciro, e especialmente com aquilo que mais interessava o professor Ciro Marcondes Filho, até o momento em que nós pudemos contar com ele. Ele criou, desenvolveu, nas últimas décadas, uma teoria específica e própria da área de comunicação, a que ele denominou Nova Teoria da Comunicação, e criou, a partir do ano de 2011, uma interlocução muito forte com a área científica através do GT Epistemologia da Comunicação, da Compos, o Encontro Nacional da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Comunicação. E dentro do GT Epistemologia da Comunicação, que é um GT de que eu faço parte, o professor Zé Luiz Braga faz parte, o professor Luiz Mauro Martino faz parte, nós desenvolvemos uma interlocução muito forte, muito produtiva, muito interessante com o professor Ciro Marcondes. Daí a ideia de que, neste dia de hoje, nesse tributo ao professor Ciro, nós trouxéssemos para dialogar e para falar a respeito dele, da teorização dele, esses 2 professores que são referências na nossa área nos dias de hoje, assim como o professor Ciro Marcondes também o era. Eu vou, então, passar a palavra inicialmente para o professor Luiz Mauro e depois para o professor José Luiz Braga, para que eles possam utilizar aí um tempo, eu penso, viu, colegas, entre aí 15, 20 minutos, ou o tempo que vocês considerarem necessário, para falar a respeito do professor Ciro Marcondes Filho, como teórico, como autor, e sobre a relevância do pensamento dele para o pensamento teórico e epistemológico da área de comunicação hoje. Obrigado pela presença de vocês, e, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Luiz Mauro. Muito obrigado pela disponibilidade, professor. O senhor tem a palavra. Obrigado, Luiz. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, professor Braga, professor Magno.
uma sensação muito contraditória estar aqui. Porque, de um lado, claro, é sempre legal ter essa interlocução, falar da obra de um amigo, de um colega. Por outro lado, não é um evento em que a gente gostaria de estar pela causa. Então, é um evento, ao mesmo tempo, de uma alegria triste, de rever os colegas, rever amigos queridos, mas numa situação que ela é, por si, uma situação triste, uma situação chata. Eu agradeço muito o convite. Tenho uma proximidade com o professor Ciro, que é uma proximidade de leitor, ouvinte, sem nunca ter sido aluno dele ou orientando dele, eu nunca fui, mas já há uns 10, 11 anos eu venho mantendo um diálogo com ele dentro desses espaços que o professor Signatis mencionou, sobretudo o GT de de epistemologia da comunicação, dentro das discussões de teoria e também em outros espaços, as redes de grupos de pesquisa, as interlocuções em eventos fora da própria Compós, mais próximos. Então, é um pensamento sempre em debate. E eu queria começar, na verdade, nesses 15, 20 minutos, eu queria fazer um exercício inicial com todas e todos vocês para localizar o pensamento do professor Ciro dentro da teoria da comunicação. E já faço um aviso, um adendo inicial. Localizar é diferente de rotular. Eu acho que o pensamento que trabalha por rótulos, ele corre um sério risco de empobrecer as discussões e empobrecer os conceitos da área. Por outro lado, localizar um pensamento não é rotular, mas observar uma rede de interlocuções, uma rede de diálogos, dentro das quais o pensamento se forma e dentro das quais o pensamento se esparrama, se derrama e também dialoga. Então, localizar dentro de uma rede é muito diferente de você rotular. E na área de comunicação brasileira, e faço aqui também uma autocrítica, não estou falando do alto, não, eu faço a mesma coisa, a gente consegue, com bastante frequência, localizar autoras e autores estrangeiros, por várias questões históricas que não vem ao caso aqui. Mas eu tenho uma impressão de que nós temos, ou pelo menos eu tenho, de repente o problema é só meu, uma dificuldade maior quando nós precisamos localizar as interlocuções, os diálogos e as intersecções do nosso pensamento. Talvez, por razões históricas, a gente não tenha ainda se debruçado sobre esse exercício, um exercício necessário, que é também para pensar o nosso lugar dentro da teoria da comunicação. Quando eu digo nosso lugar, é um lugar de diálogo, não é um lugar nem apenas de fala, nem apenas de escuta, mas um lugar de uma escuta e uma fala, ambas muito produtivas, porque balizadas no respeito e no gosto por aprender. Esse gosto que sempre nos reúne e que nos torna professoras e professores. Portanto, é um exercício muito mais de localização do que de qualquer tipo de rótulo. Até porque a obra do professor Ciro é uma obra que se desenvolve ao longo de 40 anos. E eu gostaria de propor, nesses 15 minutos, uma trilha, ou algumas trilhas, para a gente pensar um roteiro, para se pensar uma leitura da obra do professor Ciro. Então, como falei para vocês, eu não fui aluno nem orientando dele, mas eu sempre fui leitor. Então, desde 1995, quando eu entrei no primeiro ano de graduação, faz 25 anos, que a obra do Ciro sempre teve muito presente. Eu até, assim, cheguei a falar para ele uma vez, já quando a gente estava um pouco mais próximo, eu falei que a primeira vez que eu tive a oportunidade de dividir uma mesa com ele, eu devo dizer para vocês, assim, sem o menor problema, que eu me senti assim, gente, uau, eu estou, tipo, dividindo uma mesa com o Ciro. Até porque eu tenho uma relação de fã declarada com os meus colegas e não escondo isso, é uma admiração que eu tenho, inclusive pelo Braga, pelo Signatis, pelo Magno, pela professora Lucrécia, por Vera França, enfim, todo um time de colegas que eu tenho o prazer de admirar e ser do fã-clube sem o menor problema. Então, mas isso também, é claro, está construído na base da leitura. E eu sempre fui um leitor do Ciro, desde o primeiro ano da graduação. Então, quando a gente se aproxima da obra do Ciro, atualmente, a obra do Ciro ela é pautada justamente pela nova teoria da comunicação. Uma teoria que ele desenvolve a partir de 2005, 2007. Ela tem raízes anteriores, mas ela começa a tomar essa forma em 2005, 2007.
E sem querer, totalmente sem querer, por acidente, eu acabei até tomando parte num dos momentos de formulação dessa teoria. A obra do Ciro, ela começa, no entanto, muito antes. Ela começa ainda nos anos 80, com os primeiros grandes trabalhos dele sobre jornalismo, dos quais eu destacaria, para quem tiver interesse, mas é uma preferência muito pessoal, eu diria que a obra O Capital da Notícia, que é uma obra que está esgotada, publicada pela editora Ática, lá nos idos de 1980, é talvez a primeira grande obra do Ciro, aonde ele vai propor uma teoria do jornalismo muito diferente daquilo que se entendia na época no Brasil como teoria do jornalismo. Aqui a gente tratava a teoria de uma maneira... A teoria do jornalismo, primeiro, quando ela existia, ela era esparsa ainda, né? O desenvolvimento da área era menor, e nesse momento nós não tínhamos ainda, por exemplo, os grandes trabalhos sobre newsmaking, sobre produção de notícia, e o Ciro traz, como resultado do doutorado dele na Alemanha, ele traz essa obra que vai classificar a produção jornalística dentro de um plano de fundo mais amplo, que são os critérios de produção. Ele não vai trabalhar a produção apenas como produção da notícia, mas a produção como produção simbólica. Então, claro que eu estou resumindo num tweet uma obra de 200 páginas, mas eu diria que assim, um dos primeiros grandes trabalhos dele, que já o localiza nesse ponto, é pensar o jornalismo não apenas como uma produção vinculada a um trabalho ou a uma produção ideológica, como era corrente na época, mas como uma produção simbólica que ultrapassava a prática da notícia num sentido estrito. Isso vai ficar patente num outro livro do Ciro, também mais ou menos da mesma época, que é o livro Quem Manipula Quem, publicado lá nos anos 80 também pela editora Vozes, onde o Ciro novamente vai trabalhar, vai tensionar a noção de ideologia a partir de uma noção mais ampla, e não só a ideologia como um marcador político, um conjunto de marcadores políticos, mas um marcador político que está espalhado pelo cotidiano. Para marcar, não é à toa que um dos capítulos do livro, que havia sido publicado na forma de artigo anteriormente, tem um título fantástico: Ideologias são as práticas cotidianas. Acho que isso amplia e, ao mesmo tempo, resume um pouco esse primeiro momento da obra do Ciro. Vários outros livros vão seguir essa toada. Dois deles, Jornalismo fin de siècle, muito chique, com título em francês, que é já de 95 ou 96, e um outro um pouco mais recente, que é Comunicação e Jornalismo, a Saga dos Cães Perdidos, onde ele vai desenvolver essa tese do jornalismo como uma produção simbólica misturada num ambiente de relações materiais de produção. Esse material ele vai ser reeditado pela editora Paulus, que é a responsável por publicar uma grande parte da obra do Ciro, com o título de Ser Jornalista. Então, eu diria que esse é o primeiro Ciro, a primeira parte da obra do Ciro, que é a criação ou a elaboração de uma teoria do jornalismo. Tem um outro Ciro, que é o Ciro professor, de quem eu aprendi muitas coisas, sobretudo no sentido de valorizar bastante o trabalho didático. O Ciro nunca teve medo de ser didático. Então, ele tem alguns livros que são de divulgação. Um livro chamado Televisão, a Vida pelo Vídeo, Sociedade Informática, um livro chamado Ideologia, edições pequenas, edições quase que a gente chamaria de bolso, onde ele vai fazer um trabalho de tradução da teoria para um público mais amplo. Fica aqui um ponto interessante para a gente pensar que o Ciro trabalhava em dois registros. Um registro mais epistemológico, um registro mais interno para um público acadêmico, mas ele também sabia trabalhar para um registro mais amplo. Por volta de 2005, 2007, após um trabalho grande que vai, enfim, implicar a discussão de novas tecnologias já desde 97, 98, estou aqui, claro, pulando algumas etapas, nós chegamos ao terceiro Ciro, que é o Ciro que nós trazemos já aqui para o debate, que é o Ciro da teoria da comunicação. E eu falei que eu participei involuntariamente desse debate, porque em 2007 eu era editor da revista Comunicare, lá da Casper Libero, e um dia chega um artigo para avaliação, como chega em toda revista científica, chega um artigo que o título é o seguinte: até hoje ainda não começamos a estudar a comunicação. Quando chegou esse título, eu falei, vai ferver a área.
vai ferver esse negócio. Aí eu olhei o autor e falei, ih, vai ferver mesmo. Falei com o coordenador de pesquisa da instituição, na época, o professor José Eugênio. Falei, Eugênio, olha, e aí? Né? Aí mandamos para os pareceristas, né, todos os trâmites, tal, o artigo é publicado e, como vocês imaginam, causa um certo incômodo, porque imagina uma área que já tinha na época 30 anos, de repente vem um camarada e fala, olha, ainda não estamos estudando comunicação. Esse foi o primeiro dos muitos debates nos quais o Ciro se envolveu desde então, mas debates marcados por uma interlocução muito atenta. Então, ao longo desse período, já desde 2005 até hoje, 2020, a obra do Ciro se debruçou numa outra pegada. Não era mais a teoria do jornalismo, mas era o embate corpo a corpo com o conceito de comunicação, na busca de criar um conceito de comunicação que desse conta do fenômeno comunicacional que o Ciro chamava ou intitulou em alguns momentos de acontecimento comunicacional. Aliás, em conversas com ele, eu sempre falei para ele que eu achava a denominação teoria do acontecimento comunicacional mais precisa do que nova teoria da comunicação, porque nova, primeiro, que criava alguns problemas de localização, justamente, e segundo, porque não nos permitia também imediatamente identificar do que é que nós estamos falando. Nessa teoria, eu não vou entrar nos detalhes, até porque imagino que a gente vai ter espaço para essa interlocução, mas, sobretudo, o professor Braga tem assim, toda o histórico e a participação na elaboração dessa teoria como interlocutor, mas essa teoria ela vai se posicionar numa perspectiva que trata o fenômeno da comunicação não numa perspectiva midiática, mas numa perspectiva que vai buscar o comunicacional. Isso, para nós, para quem está chegando nos estudos da área, em geral, quando a gente fala de comunicação, a gente associa comunicação e mídia, quase que na hora. Então, comunicação é o smartphone, comunicação, o Ciro vai ter uma outra pegada. Ele vai trabalhar uma ideia de comunicação que, sem ignorar o elemento midiático, não vai trabalhar a comunicação como algo centrado na mídia. Como disse em mais de um evento a professora Lucrécia Ferrara, outra interlocutora constante do Ciro, mídia não tem nada a ver com comunicação, não nesse sentido que o Ciro vai propor. Ele se localiza dentro das perspectivas que vão estudar a comunicação como um fenômeno que, na falta de outra palavra, e depois a gente debate isso, está ligado a um fenômeno estético. Não é por acaso que, em 2017, na única vez que o Ciro não participou do GT de epistemologia, ele participou do GT de experiência estética na Compós. Justamente por essa aproximação da comunicação como uma experiência estética, não vinculada ao sentido comum da palavra estética, como beleza e tratamento de beleza, isso que, enfim, a gente conhece no senso comum, mas estética como uma experiência vinculada ao sujeito na relação com a alteridade. Então, uma experiência que vai além do midiático, como vocês podem imaginar, e tem um caráter profundamente humano, profundamente, eu não sei se humanista, mas profundamente humano, e profundamente vinculado à relação com o outro. Então, o Ciro trabalha a comunicação numa perspectiva muito relacional, não midiática. E ele propõe isso para a área. É o que torna, digamos, a obra dele uma obra de impacto na área. Ele vai propor e ele debate em inúmeros espaços, em inúmeros pontos. Para fechar, eu queria ressaltar que, digamos, essa divisão entre um Ciro, entre a produção jornalística, uma produção de divulgação e a produção de teoria da comunicação, é claro, evidentemente, é um esboço para a gente poder pensar os desenvolvimentos de uma obra que se espalha aí ao longo de, eu chutaria, pelo menos 40 anos. Lembrando que os primeiros estudos dele são ainda nos anos 80, isso se espalha ao longo de 40 anos. E um último ponto, para quem for ler a obra do Ciro, a obra atual, ela é dividida, ela é uma obra tremendamente extensa, com o nome de Princípio da Razão Durante. Está publicada toda pela editora Paulus, né? E aí tem uma questão de nomenclatura. Em alguns momentos o Ciro usa Princípio da Razão Durante, do outro ele usa Nova Teoria da Comunicação,
E à medida que as obras se sucediam, você ia vendo os títulos se alternarem. Mas o que é essa obra? A meu ver, com isso eu termino, é uma leitura comunicacional da história da filosofia. Eu acho que um dos méritos do Ciro é não fazer uma leitura filosófica da comunicação, mas fazer uma leitura comunicacional da filosofia. Ao trabalhar com a ideia de filosofia e comunicação, ele não vai buscar o que há de filosófico na comunicação, mas ele vai ler a história da filosofia desde os pré-socráticos até os contemporâneos, observando o que há de comunicacional. Então, me parece que isso é um exemplo, uma ideia boa para nós da área, sobretudo quando a gente fala do que caracteriza o olhar comunicacional, ou como o Signatis diz num texto dele de 2012, fica aqui a referência Signatis 2012, segundo a ABNT, o que é o especificamente comunicacional nesses estudos de comunicação. E o Ciro joga essa proposta, que é objeto de um grande debate na área. Para fechar um pedaço só de uma parte mais tranquila, eu queria destacar uma questão, a generosidade do Ciro. Porque ele sempre acolheu muito pessoal de graduação, ele sempre acolheu. Eu tenho a prática de passar para os meus alunos e alunas de iniciação científica os textos da Compós, e peço, inclusive, para eles irem lá depois, quando possível, conversar com os autores. E, assim como em outros momentos, o Luiz, a Adriana Braga e outros colegas acolheram muito, o Ciro sempre acolheu muito os alunos desde a graduação e sempre esteve muito disposto a conversar, sempre teve uma postura muito aberta. Uma de suas obras, inclusive, se chama Das Coisas que Nos Fazem Pensar, aonde ele vai responder críticas que ele sofreu na Compós e em outros espaços. Então, uma abertura muito interessante para a gente ver. Eu acho que eu extrapolei, eu cheguei a 20 minutos aqui, segundo o meu cronômetro, desculpem, mas fica aqui mais uma vez o agradecimento pela oportunidade de participar aqui desse evento e compartilhar algumas dessas memórias e algumas dessas questões de estudo. Muito, muito obrigado ao convite do Magno e do Luiz. Obrigado a todos e todas que ouviram aqui. A gente aqui agradece, o Luiz. E eu gostaria de lembrar as pessoas que estão aí assistindo pelo YouTube que vocês podem fazer perguntas. Se vocês quiserem intervir com perguntas a qualquer um dos professores presentes neste momento, basta vocês registrarem a pergunta nos comentários do YouTube e a gente recolhe a pergunta e formula para o professor Luiz Martino ou o professor Zé Luiz Braga. Bom, vou passar a palavra para o Braga. Braga é um amigo antigo, um companheiro extraordinário, um grande professor de todos nós, e uma das pessoas que, de maneira mais séria, dialogou com o professor Ciro Marcondes, a sua nova teoria, que fez um enfrentamento crítico bastante sério dele, e essa foi a razão fundamental pela qual nós convidamos o professor Zé Luiz Braga para esse momento de homenagem, esse momento de tributo. Professor Zé Luiz Braga, o senhor tem a palavra com toda a honra. Boa tarde. Eu quero inicialmente agradecer o convite para participar desse evento. É caloroso para mim poder participar em homenagem ao Ciro, com o qual eu debati com alguma frequência, menos do que certamente eu gostaria, mas que para mim sempre foi muito produtivo pelo estímulo à reflexão que os textos e as falas do Ciro sempre trouxeram para todos nós. Eu não vou competir com o Luiz Mauro numa análise da obra do Ciro, primeiro porque certamente conheço menos do que o Luiz Mauro, e depois porque eu não teria a habilidade que o Luiz tem de articular uma percepção tão rapidamente, Luiz Mauro, mas com tanta pertinência dos ângulos que compõem essa obra. Eu vou falar de alguma coisa mais simples, eu vou falar de um objeto comunicacional que é nesse sentido relacional que eu compartilho com o Ciro,
no que se refere à comunicação, que é exatamente os meus debates com o Ciro. As minhas interações com o Ciro Marcondes começaram com debate, justamente em que discordávamos, há cerca de 15 anos. O Luiz Mauro fez referência a esse artigo, até hoje não começamos a estudar a comunicação. O meu primeiro embate com o Ciro foi exatamente nisso. Estávamos num seminário interprogramas organizado pela Compós, na PUC, o Ciro, a Roseley Maia, da Federal de Minas, e eu. O Ciro era o primeiro a falar, e ele tinha recentemente escrito, ou estava escrevendo, talvez ainda, esse artigo, e ele disse exatamente isso. Vocês todos que estão aqui têm produzido artigos muito interessantes. Enfim, a ideia era essa. E foi o primeiro momento em que eu, ali, ao vivo e no improviso, não sei nem mais com que termos, discordei do Ciro. Da ideia de que não estaríamos estudando comunicação. Esses debates atravessaram de 2005 até agora e se completaram a menos de um mês, ainda com um debate no quarto seminário de mediatização da Unicinos, em que formamos a do evento. O Ciro e eu. E notável complementaridade de posições. Só que, dito desse modo, o encaminhamento do desacordo a uma sintonia parece corresponder a uma espécie de história comunicacional de construção de consenso. Não é dessa comunicação que eu trato aqui. Inclusive, isso não faria justiça ao modo de pensar do Ciro. Eu vou, então, inverter a minha sequência. Eu vou começar por algumas sintonias que não foram laboriosamente construídas. Eu apenas constato que elas existiram. E depois, no final, chegaria aos... Citarei apenas de passagem algumas dessas sintonias. Primeiro, os textos com os estudantes. Eu sempre apreciei quando, na Compós, o Ciro apresentava textos que resultavam de experimentações comunicacionais que ele fazia com seus estudantes. A própria experimentação é em si, experimentação, para mim, está no núcleo do meu conceito do que seja comunicação. Não há comunicação sem experimentação entre diferenças. Ao lado disso, os textos que ele escrevia a partir daí, porque eram reflexões a partir dessa experiência. Depois, implícito nesse relato, mas palpável, ainda uma outra comunicação, que é a comunicação na aprendizagem. Vejam, não da aprendizagem, porque eu não estou tratando da relação do professor com aprendizes. Eu digo uma comunicação na aprendizagem claramente mútua. Todos aprendem na experimentação, os estudantes e o professor. E desde que eu encontrei esse tipo de textos do Ciro, eu vejo aí uma fortíssima sintonia com relação às minhas preocupações, encaminhadas de outro modo, certamente, mas preocupações idênticas no que se refere ao processo de aprendizagem, que é um processo de comunicação. Um segundo aspecto de sintonia, o acontecendo. A razão durante, justamente, e eu, pessoalmente, vejo como tentativa, como bricolagem, certamente o Ciro vê de outro modo, mas o que importa aí é dar relevância a processos no momento de sua ocorrência. Esse é o nosso objeto. Não é o acontecido, é o acontecendo efetivamente. Que nós estudávamos isso em perspectivas muito distintas, é certo, entretanto, o fato de encontrarmos na nossa diferencialidade essa mesma preocupação, para mim, sempre foi razão de uma percepção de sintonia. Um terceiro aspecto, a preocupação com a incomunicabilidade. A necessidade de comunicação do ser humano é, acredito eu, uma parte biologicamente constitutiva da nossa espécie. Por isso mesmo, ao mesmo tempo, a escassez de comunicações efetivamente relevantes é um peso extraordinário para a espécie humana. Ciro sempre mostrou em seu texto
uma exigência forte, um não conformismo com essa realidade da escassez de comunicações relevantes. Eu relaciono, inclusive com essa exigência, sua percepção da raridade da comunicação. Eu trabalho a questão por outro ângulo, mas sintonizo a percepção da necessidade e da escassez. Um quarto ponto de sintonia, a percepção de que estudar, o Luiz Mauro acabou de falar sobre isso, estudar mediação não corresponde automaticamente a estudar comunicação, e particularmente que os dois objetos não são coincidentes. Ciro prefere criticar diretamente os emperramentos da comunicação efetuados pela mídia. Eu busco, em outra linha de reflexão, observar o que as pessoas, os grupos sociais e a sociedade tentativamente vão fazer com tais aparatos, que, ao mesmo tempo, aparatos que são efetivamente problemáticos. Por algum lado, resolvem um aspecto das urgências comunicacionais humanas e, ao mesmo tempo, criam 3 ou 4 outras urgências com as quais nem se imaginava antes enfrentar como desafio. O fato de percebermos a comunicação como uma questão maior, mais ampla, mais complexa, com a mediatização, é um ponto de sintonia fortíssimo, eu vejo consigo. Lendo o memorial do Ciro Marcondes, que ele fez para um concurso em que se tornou professor titular da USP em 1986, com apenas 38 anos de idade, eu encontro ainda outras sintonias. Uma delas é a preocupação literária, que não se expressa como forma calculada, mas como uma harmonia entre 2 processos do gesto de escrever. O primeiro, é muito claro isso no texto de Ciro, é o prazer das palavras. E o segundo é saber que os modos de expressar são fundamentais para a ocorrência da comunicação. Isso é mostrado no texto dele, não apenas na formulação, mas expressamente referido no texto do memorial. E eu tenho dito que a escrita e a expressão verbal são tão nucleares, eu digo isso para os meus estudantes, são tão nucleares para nós em ciências humanas e sociais, como o número e a matemática são importantes para as ciências exatas e naturais. O escrever é um instrumento absolutamente fundamental da nossa profissão, do nosso trabalho de professores e de escritores, da pesquisa. No conjunto, eu percebo que a escrita de Ciro diz exatamente o que ele quer dizer, o que, afinal, às vezes, não é fácil para o leitor, porque, eventualmente, é sentido como agressividade que não é. Ele simplesmente está dizendo com clareza o que ele pensa, o que é um gesto de respeito a quem o lê, ainda que seja o autor criticado, porque não cria uma aparência de gentileza para construir desacordos, ele mostra efetivamente desacordo. Eu recomendo para os estudantes, para os colegas professores, certamente, a leitura desse para os estudantes, a se libertar de exigências formais que, às vezes, eles trazem e que realmente não são necessárias para o gesto pesquisador, e, por outro lado, a criar outras exigências que, às vezes, não têm, que seriam exigências pessoais agora, relativas à sua própria escrita. Um outro aspecto, ainda de sintonia, de passagem, só é a sua recusa de submissão intelectual ao europeu, que eu admiro. Admiro a recusa, o que não significa dizer que menosprezemos a importância da leitura dos europeus. A recusa da submissão é imaginar que o que nós fazemos é secundário em relação ao que é feito em outros países, particularmente num campo novo como a comunicação. Uma última pontual, que me dá muita satisfação, é quando o Ciro diz que, de 4 revoluções teóricas, que foram a sua concepção intelectual, a segunda delas é a leitura de Lucien Goldman, que, para mim, é um autor de cabeceira de grandíssima importância. E com isso eu chego aos debates das sintonias
para os debates. E acredito que o debate só é produtivo e só faz sentido, convive, se articula com algum tipo. Nossa essa revista Matrizes, na Compós, em 2010, 2011, depois daquele que eu referi no início, no seminário Interprogramas, a respeito da ideia de que não pesquisamos comunicação. Essa ideia de que não pesquisamos, e a minha resposta imediata, improvisada, é que a mim me basta o senso comum da palavra comunicação, e com isso eu já posso pesquisar, foi o que eu consegui, de última hora, tirar do bolso do colete para ter alguma resposta, para poder discordar, resultou recentemente, há um ano atrás, num artigo publicado pela revista Paulus, em que eu discuto senso comum em comunicação, e que procuro dar algum sentido sobre a efetiva possibilidade disso, que na época era muito mais um argumento de combate do que outra coisa. Depois tivemos outros eventos. É interessante falar do evento Quintessencial, na Casper Libero, que foi comandado pelo Luiz Mauro, em que debatemos, no primeiro, o Ciro, Lucrécia Ferrara, Muniz Sodré, Norval Baitello e eu. No segundo, o Muniz estava numa viagem ao exterior, não participou, mas o Luiz Mauro, além de comandar, se integrou às falas também. Foram momentos muito extraordinários para mim, uma grande satisfação, porque continuávamos discordando, mas, ao mesmo tempo, já nos entendíamos no nosso desacordo. A minha ideia é que o desacordo é alguma coisa que deve ser estimulado. O que devemos lutar é contra o desentendimento. Superado o desentendimento, o desacordo pode se tornar produtivo. Eu quero, então, enfatizar exatamente esses espaços em que o debate pode ser produtivo. Quando debatemos, a sensação é de que os grandes objetivos são ou descobrir quem tem razão, ou buscar um espaço de contento. Eu, evidentemente, não quero menosprezar essas alternativas, mas eu quero enfatizar outro ângulo que me parece ter estado presente em todas as ocasiões em que eu discuti com o Ciro, com especial valor para ele como para mim. O debate como espaço de criação, como processo de criação para a descoberta. Quando lemos um texto, a primeira importância não é perceber aquilo com que concordamos e do que discordamos. Importa muito mais perceber se o texto nos faz pensar. Se não faz, o texto não importa. Ou porque não concordamos, não interessa, ou porque simplesmente é um texto corriqueiro. Se o texto faz pensar, mesmo quando inicialmente concordamos, é muito possível que desse pensar surjam discordâncias. A crítica, então, não serve apenas para expressar desacordo, serve principalmente para tensionar acordos e desacordos. É nesse espaço de tentativa de conjunção do acordo com o desacordo que se gera um espaço de criação. Evidentemente, superar rapidamente o desacordo não cria nada. Simplesmente chegamos a um outro espaço de concordância, mudamos um pouco, mais ou menos as nossas posições e chegamos a um acordo. Então, devemos cultivar os desacordos, superando os desentendimentos como espaço de criação. Eu, em todos os debates que tive com o Ciro, essa possibilidade de tensionamento produtivo me ofereceu um espaço estimulante para o pensamento. Em meus artigos mais recentes, como esse do Senso Comum, publicado na revista Paulus em 19, mas também como que apresentei na Compós há menos de uma semana atrás, sobre teorias intermediárias, eu encontro a repercussão desse nosso tensionamento mútuo. Num certo sentido, quando comecei a debater com o Ciro sobre a nova teoria, que eu considerava tão exigente que tornaria o campo da comunicação um campo muito estreito, porque seria tão raro o acontecimento comunicacional que grande parte do que nos interessa como comunicação não caberia dentro de um estudo.
eu comecei a perceber que, entretanto, aquela teorização com aquelas teorias é alguma coisa importante. E, portanto, nós não precisamos de uma teoria mais geral que abranja toda a diversidade. Eu tenho que resguardar essas teorias, porque elas permitem descobrir o que, naquele espaço, só aquela teoria é efetivamente capaz de descobrir. E temos que gerar outras e outras teorias intermediárias. Então, o artigo que eu apresentei na Compós, uma semana atrás, é diretamente decorrente dos debates que eu tive com o Ciro nesses últimos 10 ou 15 anos. Eu acho que isso, para mim, representa um grande apreço, a homenagem que eu quero fazer a esse colega, pelos aportes que, ainda no desacordo, porque continuamos a discordar, mas o desacordo não tem nenhuma importância. Foi produtivo para mim e eu tenho a esperança que tenha sido, em alguns momentos, produtivo para ele. Obrigado. Obrigado, professor Braga. Uma das coisas que eu gosto de falar para os meus alunos de metodologia, professor, é que as concordâncias que a gente tem com os autores que a gente lê, elas representam, têm lá a sua relevância, porque reforçam expectativas, reforçam, às vezes, as nossas crenças teóricas, mas, do ponto de vista do desenvolvimento do pensamento, elas não significam praticamente nada. Acho que a grande questão é quando a gente realmente discorda de algum autor, ou, quando melhor ainda, quando a gente descobre alguma coisa que seja interessante e que os autores não abordaram por uma razão ou por outra, ou não foram capazes de enxergar. Então, são as discordâncias e as lacunas aquelas que melhor contribuem para o desenvolvimento do pensamento. E o inferno, para todos nós, é a indiferença, né? Quando a gente pensa alguma coisa, quando a gente dialoga alguma coisa, e ninguém presta atenção, ninguém atenta para aquilo. A gente percebe pela obra do professor Ciro Marcondes que ele, de fato, cumpria bem esse papel enquanto ele pôde, que foi o de discordar ou de provocar e não permitir que os pensadores em volta dele fossem indiferentes ao que ele formulava. E a interlocução que o senhor fez junto a ele, nas diversas revistas que o senhor citou, mostra isso com muita clareza, né? A gente, mesmo que discordando, isso nos ajuda a desenvolver o pensamento. Por essa razão, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês dois, antes de passar à pergunta feita pelo Odlinari, que já efetuou uma primeira pergunta no comentário do YouTube, e eu vou fazer logo em seguida. Mas eu queria fazer uma pergunta anterior. Agora que nós temos uma obra publicada, consolidada, do professor Ciro Marcondes, essa aqui, a qual ele deu o nome de Nova Teoria da Comunicação, a pergunta que eu faria a vocês é que, depois de todo esse tempo, como é que vocês avaliam a contribuição dele ao desenvolvimento da teoria da comunicação? Ou seja, o que haveria? Quais os aspectos vocês enxergam na teorização do Ciro? E eu acho que a resposta vai ser importante para os nossos alunos de pós-graduação que estão aqui ligados, assistindo esse momento. O que haveria? Quais os aspectos ou especificidades no pensamento do Ciro vocês consideram que seria imprescindível, que a gente deve discutir ao falar de teoria da comunicação ou ao tentar elaborar um pensamento comunicacional, sem a obrigação de concordar ou de discordar? Mas o que há no pensamento dele que, a partir do momento em que a obra dele é publicada, nós não temos condição mais de não discutir? Haveria alguma contribuição nesse campo? Luiz Mauro, você primeiro, depois o Braga, normalmente, né? Você está com o seu microfone inibido, querido. Tudo bem, apenas mais uma numa longa lista de gafes desse mundo online, que já incluiu, inclusive, entrar em sala errada em evento online e começar a falar. E aí depois ficar me perguntando por que só eu estava falando, né? E aí descobri que a sala estava vazia. Mas tudo bem, né? E ainda vem outras até o fim do ano. Eu diria o seguinte:
a meu ver, o que eu procuro trazer para a sala de aula do Ciro. E eu trago a ideia da sala de aula porque é um espaço onde a gente tem, como professoras e professores, a gente tem que fazer uma seleção da obra de qualquer pessoa. Então, o que eu venho selecionando da obra do Ciro? Basicamente, 2 pontos. A ideia da comunicação como esse fenômeno bastante raro, a comunicação como um evento que se desliga do trivial. Eu procuro trabalhar a noção que ele traz de comunicação não como a trivialidade da informação, mas como um fenômeno vinculado à alteridade, à intersubjetividade, aquilo que pode despertar o algo novo, que é justamente a experiência estética, com a qual eu, na verdade, eu me aproximei de textos novos do Ciro, depois daquele primeiro momento de estudante, lendo os textos de jornalismo, né? Eu voltei a me aproximar da obra dele, depois já, nessa segunda fase, a partir de um outro ponto de vista, que era quando eu estava estudando estética da comunicação. E aí depois que eu fui achar a obra dele, pensando dentro dessa perspectiva. Então, o que eu procuro trazer, o que eu acho que, assim, a meu ver, vai para a sala de aula e, portanto, ultrapassa o congresso, o artigo, mas vai para a divulgação de sala de aula, é pensar, em primeiro lugar, a comunicação como uma experiência estética, qual é a natureza dessa experiência estética, diferenciar a comunicação dos processos de irradiação, que o Ciro usou essa expressão durante uma época, depois ele abandonou, mas eu acho que é muito interessante para a gente retomar, diferente dos processos de sinalização e de irradiação. E procurar nisso a especificidade do comunicacional, lembrando que ela não está vinculada à mídia nem ao emissor, mas também não se trata de um processo de recepção, mas de um processo de emergência da novidade a partir de um determinado ponto de contato, que é essa razão durante, uma razão que está estabelecida e dura, mas ela também não tem uma duração para sempre. E respondo com essa tranquilidade porque na semana que o Ciro faleceu, e aí um detalhe, mas o Ciro faleceu no meu aniversário, no dia do meu aniversário, então foi uma pegada, esse ano está complicado para todas e todos nós, então eu fiquei no dia do meu aniversário, que já foi comemorado eu, minha esposa e meu filho, só sem festa, sem nada, no final do dia vem a notícia, né? Então, naquela semana, eu pedi licença a todos os meus estudantes e falei, olha, independente do tema da aula, hoje a primeira hora da aula vai ser uma aula sobre Ciro Marcondes Filho, porque eu não poderia deixar de falar. Então, eu ainda estou com isso muito fresco na cabeça e foram esses pontos que eu acabei escolhendo para destacar. Então, acho que, num futuro, nos livros de teoria da comunicação, um dos pontos que poderia ser trabalhado é justamente esse. Obrigado, professor Luiz Mauro. Professor Luiz Braga, José Luiz Braga. Microfone. Isso. Eu acho que há uma grande variedade de contribuições importantíssimas. Eu, particularmente, quero referir a exigência de um conhecimento coerente focado na comunicação. Um conhecimento que não seja submetido a teorias da moda, que não seja submetido a abstrações, mas uma busca de efetivo conhecimento, que não é apenas uma proposta abstrata, mas exercida, né? E, ainda que eu considere que o enfoque dado na nova teoria a o que, para mim, é um modo específico, entre muitíssimos outros, do processo comunicacional, esse exemplo é absolutamente fundante, porque ele gera realmente um bom conhecimento profundo, coerente, das características desse conhecimento aí circunscrito, dessa comunicação que aí é trabalhada. Então, essa proposição lança um desafio para quaisquer outras teorias. Se eu tenho uma outra teoria que não coincide com essa, eu acho que a contribuição eu, no mínimo, tenho que fazer o esforço de ser tão consistente, claro,
e mostrar com tanta pertinência as características do que eu estou defendendo como comunicação quanto aparece aí, né? Eu considero que a nova teoria é uma excelente teoria intermediária de médio alcance, no sentido que enfoca um espaço comunicacional e nesse espaço vai fundo no estudo, através de uma diversidade de obras, uma pluralidade de ângulos, né? E isso, para mim, é uma exigência fundamental. Essa é uma contribuição que não pode ser esquecida. Obrigado, professor. Eu vou agora passar para as perguntas das pessoas que estão nos acompanhando e vou adotar o seguinte critério. Eu vou fazer uma das perguntas para o professor Luiz Mauro e a outra pergunta em seguida para o professor Braga. Então, eu vou dirigir a pergunta do Odlinari Ramon Nascimento da Silva, agradecendo já a participação dele, para o professor Luiz Mauro, por uma questão de economia de tempo. É claro que depois o professor Zé Luiz Braga, se quiser complementar, ou na resposta do professor Braga, se o Luiz Martino quiser complementar, evidentemente, essa liberdade vocês podem ter com tranquilidade, né? Não tem nenhuma... Vocês não têm que esperar eu passar a palavra para vocês intervirem. Fiquem tranquilos em relação a isso. Mas a pergunta Luiz Martino, o fator mídia seria o problema para a definição do campo comunicacional? Ele está aqui preocupado com os limites. Quais os limites do campo da comunicação? Odlinari, muito obrigado pela pergunta. E talvez aí, qual é o lugar da articulação desse pensamento com a mídia e com os processos de mediatização? Obrigado pela questão, Odlinari, já seguindo nossos diálogos aí de outros eventos e outras lives, eu vou tentar uma síntese dizendo o seguinte: por que eu entendo que a mídia não é o definidor do campo comunicacional? Porque, a meu ver, e eu posso estar errado, não é o objeto que dirige a configuração de um determinado campo. Por quê? Porque nós não detemos a prerrogativa da exclusividade no estudo da mídia. Nós o encontramos, se a gente procurar mídia no banco de teses da CAPES, a gente vai ver que inúmeras áreas do conhecimento estudam mídia. O que me parece que define algum campo são as incidências de olhar, ou seja, os aportes teóricos e metodológicos, uma coisa eu não dissocio da outra, os aportes teóricos e metodológicos que nos permitem uma determinada apreensão do objeto que é diferente de outros campos. Nesse ponto, acho que a teoria do Ciro propõe isso. Então, ele não vai excluir nem incluir a mídia. Ele não vai colocá-la como centro nem tirá-la. Ele vai propor um olhar de forma comunicacional teórico e metodológica, para que a gente estude processos comunicacionais, sejam eles mediados pela mídia eletrônica, pela mídia, enfim, qualquer uma, ou não. Então, me parece que a contribuição dele é justamente negar, de certa maneira, ou desviar da tentação do objeto, que é uma tentação que eu caio com a maior facilidade também, não estou pontificando, não. Mas ele nos tira da tentação do objeto para nos colocar no exercício que, a meu ver, é muito mais complicado, que é o desenvolvimento do olhar. De maneira que eu posso estudar fenômenos de comunicação, eu ousaria dizer, desde você receber o WhatsApp do seu crush e entender isso como um processo comunicacional, até processos comunicacionais, por exemplo, entre um cachorro, a felicidade do seu cachorro vendo você chegar em casa e você. Então, eu acho que é uma expansão, mas é uma ampliação que não é indefinida, o que traz um ponto interessante. Não é uma teoria que se aplica a tudo. É uma teoria que está muitíssimo bem fechada dentro de uma proposta metodológica, que é a ideia do metáporo, que é o método, ou quase método, que o Ciro constrói para o estudo da comunicação. Então, eu situaria dessa maneira. Mas claro que aqui estou sintetizando, aí tem 10 anos para a gente conversar a respeito. Obrigado pela questão. Sem dúvida. O senhor gostaria de complementar, professor Braga, ou eu posso evoluir? O senhor está sem o microfone novamente.
Seria desnecessário acrescentar, eu não diria nada além do que o Luiz Mauro já falou, total acordo. Muito bom. Professor Braga, pergunta da Elaine Frazão, que eu achei uma pergunta muito interessante. Ao analisar as teorias da comunicação, indaga ela, poderíamos pensar na possibilidade de um pensamento comunicacional brasileiro, já que a maioria das graduações dos cursos de comunicação são ensinadas teorias para além do Brasil? Já podemos falar em um pensamento comunicacional brasileiro? Eu não sei se é questão de se já podemos falar, eu acho que existe uma produção intelectual brasileira e o nosso homenageado de hoje é exatamente um exemplo excelente de pensamento comunicacional brasileiro. Não sei se a existência de teorizações, de reflexões é suficiente para falar genericamente em um pensamento. Esse é outro problema. Mas, certamente, temos toda a condição de construir. Temos também obstáculos muito sérios. O primeiro dos quais é exatamente a necessidade de nos acreditarmos competentes para isso. Eu, certamente, acredito que nós somos. Por outro lado, e é por isso mesmo, inclusive, que eu citei entre as sintonias que eu tenho com Ciro, a recusa de uma submissão a um pensamento europeu. Ora, formar um pensamento comunicacional brasileiro não significa uma recusa dos aportes europeus, russos, chineses, americanos, cubanos, o que seja. Significa apenas acreditarmos na nossa competência para refletir em torno de todos esses aportes a partir do que nós consideramos como nossa perspectiva, como nossas perguntas. Na verdade, não é extraordinário. Se a gente examinar, não no caso da comunicação, mas no caso das ciências humanas e sociais no Brasil, através do século XX, a partir dos anos 20 ou 30, nós temos claramente um belíssimo pensamento brasileiro em ciências humanas e sociais, muito forte, na economia, igualmente, na cultura, na sociologia, na antropologia, nas artes, na literatura, que honram o século XX através de todos os equívocos que, eventualmente, podem ter sido cometidos. Esse pensamento, de alguma maneira, alguma coisa aí por, digamos, 1964, começou a ser diluído, se não dinamitado. E depois, aí fica muito mais difícil, ficou muito mais difícil. Portanto, competência não nos falta. Agora, é necessário. E, evidentemente, isso não significa nenhum tipo de isolacionismo. Não significa recusar os do exterior. Significa apenas recusar uma posição de que a primeira palavra dita por um europeu ou por um americano tem mais peso, mais relevância, mais moda do que 40 anos de produção de um brasileiro. Isso significa que nós precisamos de debater com mais afinco o que nós mesmos fazemos. E isso faz parte também do que eu proponho como uma necessidade de manter a nossa diversidade que nós temos. Isso é um espaço mais rico, isso é um espaço mais promissor do que, muito provavelmente, qualquer outro país do mundo desenvolvido. Nós temos uma diversidade de produção, de preocupação com diferentes aspectos do comunicacional que eu não vejo em nenhum outro país. A Compós é um exemplo disso. Certamente a Intercom também contribui nesse espaço. Agora, precisamos nos levar um pouquinho mais a sério. Dentro da pergunta da Elaine Frazão, eu percebi alguma questão com relação à graduação. Um problema da graduação é que ela tem se focado
com uma certa proporção, com muito mais peso, a tecnicalidade para o exercício profissional e menos ao pensamento mais reflexivo de avanço do conhecimento. Mas a pós-graduação, e um bom número de alunos interessados por esses aspectos, nos vem agora da graduação. Quando a pós-graduação começou no Brasil, nós recebíamos pós-graduandos, sobretudo da sociologia, da linguística, do direito, da história, da psicologia, enfim. Mas hoje não, a maioria dos nossos alunos vem da graduação em comunicação, efetivamente. E, portanto, há um espaço de procura também na graduação para isso. Então, eu tenho a impressão que nós temos a infraestrutura adequada, precisamos de vencer um pouco uma certa tendência de acreditar que o que nos chega do exterior seria, por definição, melhor. Certamente tem coisas melhores. Eu não estou dizendo que o que nós fazemos é melhor. Eu estou dizendo que é necessário integrar e pensar mais seletivamente, inclusive com relação ao que nós mesmos fazemos. Mas temos toda a possibilidade, Elaine, de um pensamento comunicacional brasileiro, com toda certeza. Obrigado, professor Braga. Luiz Mauro, a Maiara, que é doutoranda, socióloga, doutoranda aqui da comunicação da UFG, me orientando, inclusive, efetuou uma pergunta que tocou no ponto central de algo da sua última resposta, que foi a noção de metáforo. A pergunta dela é se metáforo é teoria ou é método? Como é que você avalia isso? Você vê que os nossos alunos discutem epistemologia. Ah, mas isso eu sei, esse eu sei do outro carnaval. Maiara, eu posso te responder numa série de artigos nos próximos 10 anos, mas a resposta curta, para você não ficar esperando, porque eu não vou escrever essa série, eu diria o seguinte: o metáforo, o Ciro trabalhava o metáforo como método, não como teoria. Mas, por outro lado, não havia uma dissociação entre ambos. Então, a ideia, ele não usava a expressão método, mas ele usava a expressão quase método para tirar qualquer perspectiva de engessamento. E a ideia do metáforo, ele vai buscar lá na Grécia, na ideia do poros, da passagem ou lugar de passagem, e se refere, em linhas muito gerais, à possibilidade da comunicação acontecer. Então, o metáforo, ele é uma meta-observação digamos, da condição ou das condições em que você tem para a realização ou para a emergência do acontecimento comunicacional. E esse é um ponto que, em outros carnavais, eu tive a oportunidade de debater também com o Ciro e perguntar como é que nós percebemos a existência desse metáforo, uma vez que há um risco de um certo solipsismo, ou seja, só eu, como sujeito do acontecimento comunicacional, consigo dizer qual é a experiência metafórica, ou seja, aquilo que passa pelo espaço, daí a ideia do poro, da pele, aquilo que passa por um espaço e chega até mim provocando a emergência do algo novo. Então, respondendo a resposta curta para a tua pergunta, é que o metáforo ele é o método vinculado ao acontecimento comunicacional, uma vez que ele é o espaço de abertura para a alteridade. A ideia dos poros, é justamente essa abertura para o que é exterior. Me parece que era uma ideia muito inteligente do Ciro para justamente evitar o solipsismo, de falar, bom, se o acontecimento comunicacional só efetivamente se produz no sujeito, então a razão durante ela vai ter um ponto de quebra, aliás, 2 pontos de quebra. Primeiro, o fato dela cair do sujeito num subjetivismo. O segundo ponto é o fato dela ser possível de apreensão pelo outro apenas na narrativa da linguagem, que, por sua vez, já empobrece o próprio acontecimento. A ideia do metáforo, me parece, ela tenta evitar essa armadilha, fazendo com que o sujeito em comunicação, daí a ideia do durante, o sujeito em comunicação preconize uma abertura, que é justamente o poro. A meu ver, quem sintetiza isso maravilhosamente bem é a professora Lucrécia Ferrara, quando ela faz uma distinção entre a comunicação como substantivo e o comunicar como verbo. O comunicar como ação
como abertura aonde efetivamente pode se encontrar ou pode haver um encontro não desprovido de um enfrentamento com esse outro. Então, dá para juntar os dois. É uma teoria que se constitui em método, é um método que se constitui em teoria. E realmente os Signates têm razão, vocês estudam epistemologia, que bacana, que legal. Nós somos poucos que estudamos epistemologia no Brasil, somos poucos, mas estamos chegando aí. Somos poucos e privilegiados, né? Pessoal, vamos partir então para o encerramento. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer a presença de todos os alunos, os estudantes e os colegas professores que estão acompanhando ou que, eventualmente, no momento seguinte, acessando este vídeo gravado no YouTube, venham a fazer uma interlocução, embora fora da simultaneidade do tempo, mas eu queria agradecer muito a todos e, uma vez mais, agora pela última vez, passar a palavra a vocês para as considerações finais, finalizando assim esse tributo ao professor Ciro Marcondes. Luiz Mauro, depois Braga. Olha, eu acho que, primeiro, queria agradecer muito a oportunidade, agradecer muito essa interlocução, em particular porque, para mim, também tem um sabor especial. Semana passada eu não pude participar do evento da Compós, por razões pessoais, mas participar desse debate aqui dá uma prévia, uma ideia, né, a posteriori do que foi o debate lá. Eu diria, assim, para mim, a melhor homenagem que nós podemos fazer a um colega é ler a obra dele. Assim como me parece que a emergência de um pensamento comunicacional brasileiro, que é uma questão bem ampla, começaria com a gente lendo a gente. E aí a gente pode pensar que não é um esforço tão difícil. São publicados, eu fiz uma conta outro dia que eu não tinha nada para fazer, fui fazer conta, são publicados algo em torno de 1.200 a 1.500 artigos acadêmicos em comunicação por ano no Brasil. Então, nós podemos começar a cultivar essa leitura mútua. E, no caso do Ciro, sem dúvida, resgatar textos mais antigos, entrar no debate, aproveitar, e aí aproveitar essas interlocuções todas para que a gente se leia um pouco mais e, em termos de homenagem, conhecer melhor o pensamento dele, as suas interlocuções e também as tensões e discordâncias que o pensamento dele levantou. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, as perguntas de todos e todas, a oportunidade de ouvir o professor Braga, é sempre um prazer imenso te ouvir, e agradecer também a generosidade do professor Magno e do professor Signates fazendo esse convite e bolando esse evento. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Mauro, professor Braga. É um agradecimento muito de coração, porque eu acho que a possibilidade de falarmos sobre os amigos que se foram é alguma coisa que consola. O silêncio não cabe nessas horas. Eu tive uma satisfação muito grande de participar daquela mesa com o Ciro, no dia 4 agora, menos de um mês ainda, 4 de novembro, e eu quero só assinalar isso. Foi admirável ver a energia com que o Ciro, já muito combalido pela doença, decidiu participar e trazer palavras que eram mostra ainda de um pensamento atuante, com novas ideias, com perspectivas de abrangência, um pensamento que continuava. Eu acho que isso é alguma coisa que serve de exemplo para todos nós, e poder falar sobre isso, poder falar sobre a obra desse colega. E com vocês, colegas que realmente o apreciavam, é alguma coisa que devemos agradecer. Eu fico muito grato por essa ocasião e estar com vocês nesse momento
efetivamente aquece. Eu acho que é importante isso. Obrigado. Bom, para finalizar, eu gostaria muito de agradecer, uma vez mais, ao professor Zé Luiz Braga, ao professor Luiz Mauro Martino, professor Magno, que é o coordenador desse projeto de extensão, que nos deu a oportunidade de fazer aqui essa homenagem ao professor Ciro Marcondes. Eu queria, nesse final, repetir algumas das coisas que eu disse lá no GT de Epistemologia da Comunicação, no evento na semana passada, quando nós também fizemos lá uma homenagem do grupo de trabalho ao professor Ciro Marcondes, relembrando alguma coisa que os meus alunos de metodologia daqui de Goiás e os meus alunos de epistemologia da comunicação da pós-graduação aqui da UFG já escutaram em aula minha. A ideia de que na cultura grega antiga a noção de imortalidade ela estava muito centrada na ideia de memória. Imortal é aquele que entra para a história, que entra para a posteridade, aquele que é lembrado pelos pósteros. Nesse sentido, nós temos condição de dizer que o professor Ciro Marcondes Filho é um imortal entre nós. E, fazendo minhas as palavras do professor Luiz Mauro e do professor Braga, eu considero e tenho trabalhado isso junto aos alunos, que a melhor homenagem, a melhor forma de nós lidarmos com a imortalidade desses grandes colegas que interferem no nosso pensamento é nos debruçarmos a sério sobre a obra dele, sem a isenção da crítica. Nós não precisamos transformar isso numa crença, mas a melhor homenagem que nós fazemos é debruçarmos seriamente, com método e com seriedade, sobre a obra desses autores, a fim de honrá-los com o desenvolvimento do nosso pensamento a partir do pensamento dele. Por ter conhecido o professor Ciro Marcondes pessoalmente, por ter, nesses últimos meses, estado em vários encontros com ele, no início de um programa de capacitação que ele queria que evoluísse a um pós-doutorado, eu posso dizer com certeza para vocês que a gente só tem a ganhar em se debruçar sobre a obra de Ciro Marcondes. Como disse o professor Luiz Mauro, ele percorreu a história da filosofia, percorreu os grandes filósofos ao longo de décadas e fez uma coisa que é muito próxima daquilo que o professor Braga tem nos ensinado ao longo dos anos, que é a tentativa de desentranhar o comunicacional. E ele foi lá nos fundamentos do pensamento humano, no pensamento filosófico, que é a ciência mãe de todo o pensamento racional ocidental. E de lá ele desengastalhou, autor por autor, aquilo que havia de comunicacional, a fim de formar o pensamento que ele apresentou de uma maneira que muitos de nós considerou presunçosa, arrogante, mas que, na verdade, a gente tem condições de dizer hoje que foi uma atitude muito mais ousada, e, como disse o professor Braga, uma atitude de clareza, de sinceridade, de abertura, de proposição. Ele propôs uma teoria da comunicação, algo que vários de nós não se sente nem em condições, nem com coragem de fazer, nem às vezes vê conveniência com isso. Então, ele foi adiante, deu esse passo e nos ofertou uma teoria que merece críticas, que merece uma visão profundamente racional, mas que, se há uma coisa que ela não merece, é ser ignorada. De forma que é nesse sentido que esse tributo faz sentido. Não é só uma homenagem a um grande homem, a um grande autor, mas também uma chamada de atenção de todos aqueles que querem pensar a comunicação para se debruçar sobre a obra dele, dialogar com ela e contribuir para o desenvolvimento epistemológico, teórico e metodológico do campo da comunicação no Brasil. Professores, muito obrigado. E, dessa forma, de uma maneira muito singular e com muita alegria e muita afeição no coração, eu queria publicamente agradecer, aonde quer que esteja, ao professor Ciro Marcondes pelo que ele nos deixou. E vamos manter essa imortalidade dele, honrando a ele o quanto nós pudermos. Obrigado a todos e que
Boa semana e boas férias a todos a partir de agora. Paz e luz, gente. Valeu, gente. Obrigado.